Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, agregando aí vários temas interessantes para a gente poder conversar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estereotipias. É uma coisa que a gente escuta muito, a gente vê muito nos casos que a gente atende. Existem muitas dúvidas em relação às estereotipias, né? Tanto dúvidas dos pais ou dos próprios profissionais. E eu acho que é muito interessante a gente parar para pensar um pouquinho sobre todas as questões relacionadas às estereotipias. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, ativar os sininhos das notificações para não perder nada, que eu acho que vai ser muito interessante esse tema que a gente vai conversar, tá bom? E também se lembrem lá do Instagram, papo.d.to, se você não segue lá, vai lá, começa a seguir que tem muita coisa boa também e também divulga aí para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, que lá tem muita coisa bacana também. Bom, então vamos lá falar sobre as estereotipias. O que são as estereotipias para a gente começar? São aqueles comportamentos repetitivos que a gente acaba vendo muito nas crianças, principalmente as crianças, adolescentes, enfim, as pessoas que estão dentro do espectro autista, certo? Mas lembrando que as estereotipias também podem acontecer em outros casos, como por exemplo na síndrome de Tourette. Elas também aparecem, mas eu vou conversar um pouquinho mais com vocês aqui dentro do caso das pessoas que estão no espectro, certo? Que até porque é o meu âmbito mais comum, assim, de trabalho, né? Então são esses comportamentos que aparecem, que podem ser tanto posturais, eles podem ser motores e também podem ser vocais. Então, um que é muito conhecido são os flappings, que a gente chama, que são os movimentos repetidos com as mãos. Tem alguns outros também que são de movimentos corporais mais globais, como por exemplo correr, girar, ficar fazendo movimentos de tronco repetidos, as falas, os sons, as palavras que são repetidas com muita frequência. Tudo isso pode ser considerado as estereotipias. E o que a gente observa? Essas estereotipias geralmente elas aparecem de uma maneira muito generalizada, no sentido de que elas aparecem em vários contextos, em diversas situações, tá? E o que é muito importante a gente pensar e a gente fazer esse raciocínio mesmo diante da nossa prática, né? Quando que a gente precisa ou deve intervir nessas estereotipias. Isso é uma coisa que eu fico pensando muito, às vezes chegam muitas demandas, né, para mim, até mesmo dos pais, de outros profissionais, já que a gente precisa reduzir essas estereotipias, a gente precisa fazer com que essa criança diminua, pare, enfim. E o que eu percebo? Que essas estereotipias, elas podem ter impactos em várias áreas, né? Uma delas é o âmbito social. E a gente sabe que essas estereotipias, algumas delas são muito visíveis e muito claras e outras são mais sutis, mas principalmente essas que são mais visíveis, né, os flappings, o movimento de girar ou até mesmo as estereotipias que tem algo de agressão, né, autoagressão, autolesão, isso são coisas que acabam aparecendo e que acabam impactando de uma maneira muito importante o convívio social, não só da criança ou desse adolescente, mas de toda a família. Tá? Uma outra coisa que isso pode impactar também no nível de alerta, né, no nível de atenção dessa criança, desse adolescente, dessa pessoa nas atividades, né? Muitas vezes a gente vê, nossa, mas já que ele faz tanta estereotipia que eu não consigo ter a atenção dele para fazer uma atividade mais funcional, mais direcionada, isso também pode ser um impacto, né? Então a gente observa que essas estereotipias podem impactar de uma maneira muito importante no engajamento e na participação de ocupações dessas crianças, desses adolescentes e dessas famílias também. Então esse é um ponto muito importante para a gente pensar. Onde e como que essas estereotipias estão impactando no desempenho ocupacional dessas pessoas, tá? A gente precisa se fazer essa pergunta, certo? Essas estereotipias, elas podem ter uma base sensorial. Inclusive, a maior parte delas tem uma base sensorial porque a função dela é a promoção da autorregulação.
dessa criança ou dessa pessoa, né? Então eles buscam essas estereotipias para ter mais inputs de algumas sensações que são autorreguladoras. É por isso que muitas vezes, quando a gente observa essas crianças em algum contexto, por exemplo, novo, então essa criança saiu, foi no shopping, foi numa festa de aniversário, chegou alguém na casa dela que ela não estava esperando, teve alguma mudança de rotina, você observa que essas estereotipias tendem a aumentar, porque são situações novas que não são previsíveis e essas crianças muitas vezes não têm ideias diferentes de como se autorregular. Aí pode ser até por uma base de praxis difícil, né, ruim, então elas têm uma tendência de aumentar essas estereotipias nesses momentos. Então, a partir do momento que a gente entende que essas estereotipias podem ser uma busca por autorregulação, automaticamente o nosso raciocínio para intervir também precisa ser questionado. Por que que eu falo isso? Porque ainda a gente escuta até hoje muita gente falar sobre a extinção das estereotipias completamente. Vamos pensar, gente, numa situação parecida com a dessa criança. Lembrando que todos nós utilizamos estratégias para autorregulação, certo? Eu não sei vocês, mas eu sempre dou esse exemplo. Eu uso muito de várias estratégias para autorregulação, para adequação do nível de alerta, e uma delas é cruzar a perna e ficar balançando a perna, mexendo nos dedos, ou tampando e destampando a caneta várias vezes. E não tem nada pior, eu sempre falo isso, quando chega alguém do meu lado e fala, para de mexer a perna, para de destampar essa caneta, tira essa caneta da mão. O que acontece? Foi tirado de mim essa minha estratégia de autorregulação para eu conseguir me sentir mais confortável. Então isso funciona da mesma forma com as crianças. Se a gente pensar nessa extinção por completo dessas estereotipias, a gente pode ser que a gente acabe prejudicando e dificultando ainda mais para que essa criança nos dê respostas adaptativas melhores, certo? Lembrando, gente, deixando muito claro que não existe receita de bolo. Não existe uma receita pronta. Faça isso, isso, isso e você vai acabar com as estereotipias da sua criança. Isso não existe para nada. Tudo depende de um bom raciocínio clínico. Até porque as estereotipias, assim como tudo que essa criança apresenta, é muito pessoal e individual. Então, nosso olhar também tem que ser muito individualizado. Mas o que eu quero trazer aqui é para a gente sempre pensar, por que eu estou querendo extinguir? Onde que essa estereotipia está impactando no engajamento e na participação dessa criança em alguma atividade? Está impactando? Não está? Como está? Vou dar um outro exemplo aqui. Quando a gente tem algumas estereotipias que são autolesivas, né? Então, por exemplo, a criança morder os dedos, se machucar, tirar as pelinhas do lábio ou por dentro da boca, morder e se machucar, e isso traz para nós um senso mais de urgência, de tentar diminuir de uma maneira importante, até mesmo cessar esse comportamento porque ele está sendo autolesivo. Aí a gente precisa pensar com mais urgência porque isso está impactando. Da mesma forma com comportamentos que a criança vai se direcionar para outra pessoa para bater, para ter algum comportamento nesse sentido. Lembrando que esses comportamentos específicos, né, de se direcionar para outras pessoas, bater e tudo mais, também pode ser uma busca de inputs proprioceptivos e táteis também, né, mas principalmente proprioceptivos, porque quando eu vou e bato em outra pessoa, né, eu tenho força e eu ativo os meus receptores de propriocepção que também podem promover uma autorregulação. Então percebe que é tudo um raciocínio. Tá? Eu vou voltar um pouquinho, senão eu me perco. É muita coisa pra gente poder falar aqui. Então, quando a gente fala desses comportamentos, né, autolesivos, comportamentos que impactam ou que podem colocar essa criança em risco, isso às vezes aparece também, né, crianças com uma busca vestibular de movimento muito intensa. Os pais às vezes relatam, já que a gente não pode sair para lugar nenhum. Se ele vê o portão da casa aberto, ele sai correndo para a rua, vai parar no meio da rua, e isso é muito perigoso. Um outro senso de urgência que a gente tem que ter também. Tá, o que a gente tem que pensar quando a gente olha, então, para tentar trabalhar essas estereotipias que acabam prejudicando a engajamento e participação dessas crianças? A gente sempre tem que ter um raciocínio, levando em consideração essas estereotipias de base sensorial, o que a criança está buscando a nível de sistema sensorial com essas estereotipias? Então se ela faz força, talvez ela esteja buscando por propriocepção, se tem movimento por vestibular, se é por uma via tátil, o que ela está procurando? Por que isso é importante?
Porque o outro modelo, a outra forma mais adequada que eu vou oferecer e vou ensinar essa criança a se autorregular, tem que ter a mesma base que ela procura na que ela está usando atualmente, tá? Então, não vai adiantar muitas vezes eu substituir, talvez não seja muito eficaz, uma criança que tem uma busca proprioceptiva, trocar por uma coisa tátil. Porque o que ela está buscando é a propriocepção. Então a gente tem que ter esse raciocínio. O que mais aqui que pode ser mais adequado e que sane esse desejo dessa criança, né, essa busca dessa criança à base sensorial. Então isso é uma coisa muito importante e por isso que é tão individual. Não tem uma receita, ó, faça isso que você vai resolver todas as estereotipias, certo? E tem um outro ponto, né, que a gente precisa pensar, e eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Até que ponto nós vamos conseguir extinguir ou nós precisamos extinguir essas estereotipias, né? Então eu vejo muito essa questão ainda, né? A gente sabe que a sociedade ainda não está preparada, né, para lidar com toda essa neurodiversidade que nós temos, não só as crianças que estão no espectro, de uma maneira geral. Mas o quanto que muitas vezes a gente busca extinguir essas estereotipias só por conta de uma questão de preconceito, né? Que as pessoas vão olhar, as pessoas vão se incomodar, as pessoas vão questionar. Então, peraí, quer dizer que a gente está tentando moldar essa criança e essa pessoa para que ela seja aceita? Eu acho que o raciocínio tem que ser um pouquinho ao contrário. Então, acho que vale a pena a gente pensar nessa discussão em alguns casos, pensando que muitas vezes essas estereotipias também não precisam ser extinguidas, né? A gente, claro, pode substituir por algumas questões que sejam mais adequadas não, né? Mais seguras, vamos falar assim, para essa criança, mas que ela tenha a oportunidade de se autorregular, assim como todos nós nos autorregulamos. Eu sempre falo isso. Todos nós temos estratégias de autorregulação, só que as nossas são aceitas, né? E as das crianças, das pessoas muitas vezes que estão no espectro, não são, né? Então a gente também precisa ter esse olhar para a gente conseguir ponderar quando é que eu preciso de fato intervir para diminuir essas estereotipias, ou quando a gente precisa aceitar e entender que isso faz parte do processo de autorregulação e que isso traz uma sensação de bem-estar, né? Então esse raciocínio a gente precisa fazer sempre, para a gente conseguir entender e ter uma abordagem mais efetiva mesmo na nossa prática, certo? E lembrando que as estereotipias também, elas podem transitar. Isso acontece muito. Às vezes tem crianças que numa determinada fase do desenvolvimento tinham uma determinada estereotipia, sei lá, um flapping. Depois, essa estereotipia diminuiu e começou a aparecer uma outra estereotipia, por exemplo, de morder alguma coisa, algum objeto ou vários objetos. Ou depois apareceu uma estereotipia com algum movimento de olhos, de buscar uma lateralização de cabeça e um olhar mais periférico, né? Então, isso pode mudar de acordo com o desenvolvimento, de acordo com as experiências dessas crianças, certo? Uma outra coisa que ajuda a gente também no momento da intervenção que a gente pode buscar é sempre redirecionar essa criança. Lembrando que, claro, quando a gente quiser de fato diminuir esses comportamentos, essas estereotipias, porque a gente sabe que isso está impactando no desempenho ocupacional dessa criança. Então a gente pode sempre partir por modelos, redirecionar a ação dessa criança, né? Então, por exemplo, se ela tem um comportamento de uma estereotipia de bater com as mãos contra a parede, por exemplo, opa, então ela tá buscando aqui uma sensação proprioceptiva, um tato, talvez eu vou dar uma função para esse comportamento que ela tá tendo, né? Então, eu vou pegar uma bola, ela vai arremessar a bola para mim, ela vai tentar se engajar em alguma atividade que seja manipulativa e que também vai exigir força, porque ela vai estar recebendo esses inputs também. Então, ensinar para a criança, dar modelos para ela que existem outras coisas que ela também pode fazer. Isso é uma coisa que ajuda bastante a gente também no momento de intervenção. Mas a mensagem principal que eu queria deixar, e vou repetir, é a gente sempre ter um raciocínio clínico e crítico. Quando eu preciso e quando eu devo intervir para diminuir essas estereotipias, tá? Lembrando que nós estamos falando de crianças e pessoas que estão dentro de um espectro autista, né? E que têm características específicas e que precisam ser respeitadas e olhadas de uma outra forma, certo?
Conta aqui, comenta, fala comigo de como que vocês percebem essas estereotipias na rotina de vocês, quais são as estratégias que vocês usam para trabalhar essas questões de estereotipias, os que vocês indicam de leitura, enfim, tudo para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso, certo? Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo, até a próxima e tchau!